Oi, Tati. Boa Oi, tarde. Rê, boa tarde. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo. bem. Eu vou botar um Então, efeito na nossa live. Pera. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Para assistir, você que já está aí conectado, vai mandando o aviãozinho aí para os amigos para compartilhar essa live de hoje, que nós vamos estar conversando um pouquinho com vocês sobre as novas tecnologias. exatamente. Então, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Hoje é um dia muito especial e é por isso que nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês. Eu, né, Tatiana, assistente social da Domus, colega psicóloga, Renata. Então, tem um tema bem legal e a gente quer fazer um bate-papo bem legal. Depois vai ficar também aí nos canais da Domus essa conversa disponível para você acessar. Mas quem está chegando aí, né, Renato, o desafio é compartilhar, convidar mais alguém para vir conversar conosco. Aproveitando Exatamente. essa tarde bonita, ensolarada. Então você vai convidando aí os seus amigos, que você acha que gostaria de participar da live de hoje, de nos escutar, para estar aqui conosco durante esse tempinho que nós estaremos falando para vocês. Exatamente. E o tema de hoje é muito interessante, né? O tema de hoje é motivado pelo Dia Internacional da Família, e que é o dia promovido pela ONU, né? Depois nós vamos ver um pouquinho como é que surge esse dia. Então, o tema é famílias e nova tecnologia e novas tecnologias. Então, nós queremos conversar a partir dessa temática. Mas antes mesmo de entrar na temática, né, Renata, nós queremos dizer que a Domus, a SF, né, que é um serviço de atendimento à família, e está sempre à disposição das famílias. E esses momentos que nós fazemos de encontro, de conversa, é justamente para contribuir na vida, na formação das famílias. É o nosso principal foco, né? A Domus nasce com esse objetivo. A Domus ASF está em Santa Rosa, né? Mas tem um atendimento através das novas tecnologias que hoje nos possibilita, né, como nós vamos ver, em curtas distâncias. Então, é importante. Se você não conhece ainda, né, entra lá no nosso site, www.domusasf.com.br. No Facebook tem a página da Domus ASF. Lá no nosso canal do YouTube tem vários vídeos lá já disponíveis. Enfim. E se você começa a seguir, começa a receber as notificações, tem vários momentos importantes que a Domus tem oferecido no âmbito da formação. Né? É uma equipe multidisciplinar, psicólogos, educadores, fonoaudiólogos, assistente social, e eu aproveito para mandar um abraço especial para os assistentes sociais, que hoje também é o seu dia, né? Lembramos esse profissional tão importante, que é o profissional de serviço social, possa cada vez mais trabalhar, né, em favor das causas dos direitos humanos, enfim. Então, essa é a Domus ASF, né, um serviço de atendimento à família. E hoje nós estamos aqui, né, Renata, para conversar mais uma vez sobre esse tema da família. Você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos lá. E compartilhe, comente, deixe aí sua pergunta também. Fica bem à vontade, gente, para compartilhar É, com os amigos, com os familiares de vocês. Caiu meu microfone aqui. a ideia é espalhar, né? E, enfim, também conversar mesmo. A ideia aqui é conversar, né? Por isso estamos aqui bem abertas e para partilhar com vocês essas ideias. Olha só, porque hoje, então, né? A gente já falou, além do dia do assistente social, enfim, dessa data importante, hoje, e é esse o motivo que nos reúne, que nos traz aqui, é o Dia Internacional da Família.
né? E esse dia ele foi criado pela ONU em 1989, mas só 4 anos depois que foi decidido que seria 15 de maio, né? Então, ficou 15 de maio como Dia Internacional da Família. E esse dia, ele procura sempre promover a conscientização sobre questões relacionadas às famílias, né? Temas que interessam, que diz respeito à questão da família. A ONU, né, afirma que a pandemia do Covid-19 mostrou a importância das tecnologias digitais, né, para o trabalho, para a educação, para a comunicação. E também com essa crise, né, com essa crise global de saúde, foram antecipados os câmbios, a toda essa questão da tecnologia, né, dos algoritmos, enfim, das inovações digitais. A tecnologia passou a fazer ainda mais parte da nossa vida. E é a partir disso que eles trazem como tema para reflexão, para estudo desse Dia Internacional da Família, de conscientização, as famílias e as novas tecnologias. E, claro, a Domus não podia deixar de conversar sobre um tema que nos diz respeito e que é muito importante. E é por isso, então, que nós estamos aqui. E é a partir desse tema que nós queremos bater um papo com vocês, né? Enfim, e algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É isso, né, Renata? É desse tema, desse lugar que nós queremos falar. A gente até sabe que é um tema um pouco polêmico, né, Tati? Eu vou te chamar de Tati porque, enfim, porque a tecnologia ela está em todos os lugares, né, em todos os ambientes em que nós acessamos, a tecnologia está presente, né? E é um tema polêmico porque nós usamos a tecnologia o tempo todo, mas nós não sabemos ainda como usar a tecnologia, né? Nós achamos que sabemos, né? E daí aí está a polêmica, né? Porque quando nós usamos aquilo que nós não sabemos como usar, é uma redundância, mas é assim mesmo que eu quero falar, nós acabamos nos prejudicando, porque a gente não sabe o alcance, né, ou os malefícios, enfim, né? Tem benefícios, mas tem malefícios também, de que isso causa nas nossas vidas, né? Especialmente nas vidas das famílias hoje, né? Exatamente. Tem 3 palavras que vai um pouco permear essa nossa conversa hoje aqui, que é conhecer, proteger e educar. A Renata trouxe um pouco já isso antes, né? Como que nós conseguimos falar de algo que nós não conhecemos ainda profundamente, né? Como é que nós conseguimos utilizar algo que nós não sabemos ainda muito bem a função que tem isso? Então, e como que a gente consegue proteger, né? E também educar as novas gerações, educar os filhos na família, né? A principal missão da família passa pela educação. Então, nós vamos conversar um pouco por esses caminhos aí. Então, insisto, né? Vai convidando aí outras pessoas para chegarem, para participar da nossa conversa. Nós sabemos, né? Não, só lembrando que no Instagram nós temos um tempo limitado, né? Que rapidinho passa 1 hora. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Nós sabemos, né, que a sociedade hoje é cada vez mais complexa. E a complexidade da sociedade chega, né, enfim, interfere também na família. A educação também ficou cada vez um processo mais complexo, né? E tem que conviver com as novas tecnologias. E a Renata já trouxe um pouco disso. Assim, nós não estamos aqui só para dizer bom ou ruim, não. Até porque a tecnologia é algo que veio para ficar, está presente e tem seus aspectos positivos, sim, né? Mas também é necessário fazer alguns alertas, principalmente no âmbito da família. Então, é desse lugar que nós queremos falar, né? Da presença das novas tecnologias dentro de um contexto complexo, né? De uma sociedade que é complexa, então não estamos falando de coisas simples, não tem receita pronta, mas a gente precisa ficar atento, né, a isso.
E a família tem um papel fundamental na vida dos filhos, principalmente um papel de referência, né? Os pais são referências para os filhos e precisam ser referências. Se os filhos têm só uma referência externa e uma referência que vem, por exemplo, pelos meios de comunicação, seja ele internet, seja ele, enfim, outros, não é legal, temos problema. Então, não é só a família a única referência, a gente tem consciência disso, né? É importante esse alargamento, mas a família tem seu valor, né? E precisa dizer algo para os seus filhos. Então, é disso também que nós queremos falar, da importância da família, né, na vida dos filhos e principalmente quando a gente pensa nesse tema das novas tecnologias, dessa convivência diária com o computador, com o notebook, com a internet, com os jogos, né? Os adolescentes hoje gostam muito da questão dos jogos. Como que nós vamos dialogar com isso? Então, Renata, eu queria que tu nos ajudasse a pensar um pouco, né, o que significa isso, né, esse manuseio dessas novas tecnologias hoje no ambiente familiar, né, nesse cotidiano das famílias. É algo que está dado, está presente, faz parte. Simplesmente não dá para negar isso, e nem simplesmente isso é de pronto negativo. Não. Mas o que significa, né? Como que as famílias hoje lidam, enfim, com isso? Bom, na verdade, assim, como elas lidam, não sei. Eu vejo que as famílias, que está todo mundo tentando acertar, né? E aquilo que você falou antes, não tem como negar a presença do uso da tecnologia, porque ela está em todos os ambientes, né? E isso, na verdade, é muito bom. A humanidade avançou muito em relação a isso, né? Com o surgimento das novas tecnologias. Mas o que significa o manuseio na família? Eu vejo, há 10 anos atrás, falar de 10 anos atrás, né? Que quando eu escrevi sobre esse tema, era ainda um tabu em relação, se fosse falar sobre as doenças que a presença nas redes sociais, que o uso em frente ao computador, em frente ao celular causava, se dizia que isso era ultrapassado e que, enfim, que não era bem assim, né? Hoje, nós já temos vários especialistas falando das doenças que a exposição ao uso dos materiais tecnológicos, dos meios tecnológicos, dos telefones, do smartphone, enfim, do computador, dos tablets, do que isso causa nas pessoas, né? E o que significa? No ambiente familiar, a família ela está permeada desses materiais tecnológicos, né? A família usa o tempo todo isso. Eu não quero dizer que deixar fora uma parte da família que não usa, porque tem aqueles também, Tati, que estão à margem, que não tem o uso da técnica por nada, né? Eu acho que isso tem que ser uma outra live, né? Tem que ser um outro momento para falar desses que estão à margem da sociedade, que não têm acesso nenhum à comunicação, que não têm acesso ao emprego, enfim. Eu acho que isso daria uma outra live, então nós não vamos tocar nesse assunto, mas vamos falar daqueles e daquelas que têm o acesso o tempo todo em seus ambientes, que estudam através do computador, do celular, né, que tem televisão em casa e que acessam a hora que quer. Eu lembro que quando eu era criança, não faz muito tempo, tá, gente? Para ligar a televisão, eu tinha que pedir autorização, e eu não podia estar na televisão toda hora que eu quisesse, entendeu? Enfim, tinha toda uma questão moral ali por trás, que servia de motivação para que eu não estivesse na frente da televisão, né? E hoje em dia eu vejo, assim, não é comparando a época, a educação, porque, enfim, cada um vai educar conforme a necessidade da sua época também. Mas é para dizer assim, a questão de limites, né? Educar para usar. Não, a família, me parece que os pais trabalham muito, estão muito cansados e eles acabam delegando essa educação para outros meios, né? E acabam substituindo, então,
a função de pai e de mãe nesses objetos, no celular, no computador, né? Nesses joguinhos que as crianças ficam, crianças e adolescentes, e por muitas vezes adultos estão viciados até, né? Então, assim, é muito difícil organizar esse ambiente familiar com a presença da tecnologia, porque acaba que cada um fica no seu mundo, né? Acaba que cada um vive dentro da sua bolha e daí não tem organização, mas existe uma desorganização na família, né? Falando aqui hoje é Dia Mundial Internacional da Família, né? E falando da família, das famílias, né? Dos novos modelos de famílias que nós temos também na sociedade hoje, né? Então, não existe um ambiente apropriado. Eu acho que o que nós podemos ver é que está todo mundo muito perdido, né? Tá todo mundo dentro da sua bolha. Eu até acho que tem famílias que querem acertar, né? Que tentam controlar, que tentam educar, mas que às vezes os pais têm medo de pressionar os filhos, ou têm medo até de educar mesmo o filho, e tem medo de dizer não, porque eles têm medo aí entre a questão, né, da autoridade, eles têm medo de perder o amor do filho, né? Mas eu gostaria de lembrar que pai e mãe é para educar mesmo, né? Os filhos nunca vão deixar de amar os pais, né? Então é importante educar, é importante dizer não, é importante limitar, o sujeito precisa de limite, né? É importante ele ter limite para usar determinado instrumento, né? Nós não podemos estar o tempo todo conectados, não podemos estar o tempo todo vendo o filminho que eu gosto ou jogando o jogo que eu gosto, não. Nós precisamos ser educados para acessar determinados ambientes. Verdade, Renata. E a gente fala a partir também um pouco do que nós temos aqui trabalhado, escutado, né? Na Domus nos chega diversas situações dessas, enfim, e muitas vezes os pais, na ânsia de acertar, como você disse, né, na maioria das vezes é nessa busca de acertar, mas como a gente falou também no início, né, nessa complexidade que hoje a vida também se apresenta, enfim, de muitas vezes o tempo muito limitado, né, às vezes as prioridades também, porque o tempo também ele passa por uma questão de prioridade, né? E às vezes os pais se sentem também inseguros, né? A família se sente insegura diante daquilo que você bem lembrou, de que uma das principais considero talvez a principal missão da família, e passa um daqueles verbos que eu falei no início, é a questão da educação, né? E educar dói, né? Educar perpassa pelo limite, né? Perpassa pelo dizer não, perpassa por lidar com frustração, né? E às vezes o uso sem limite, né, contínuo, só da internet, enfim, acaba isolando por demais, né, as crianças, para não falar de outras doenças, enfim, que pode desenvolver. Mas, Renata, nós sabemos que a família, né, e quando eu falo de família, a gente sempre tem um cuidado muito grande, porque a família é o núcleo, né, é aquilo que dá sustento ao indivíduo, né, é aquele lugar que quando a gente está perdido, a gente sabe para onde voltar, né, quando tem essa base, quando tem essa organização, a família é o primeiro lugar do cuidado, enfim. E por isso que é tão importante cuidar, né? Cuidar da família. Mas nós sabemos que a família não é simplesmente um dado natural, né? Se nós formos olhar para a história, a gente vai percebendo assim as mudanças, como que vai se constituindo, como que nós vamos chegando nessa organização que hoje nós chamamos família e que é tão cara para todos nós e que nós acreditamos tanto, né? Então, queria que tu talvez trouxesse um pouco para nós, aqui para a nossa conversa, um pouco como é que acontece, né, essa atualização da família em relação justamente a essas novas tecnologias, como se, né, esse manuseio dessas novas tecnologias.
Porque também não foi algo sempre presente. Claro que quando nós falamos de tecnologia, nós não estamos lembrando só da internet, só do videogame, né? Tem outras tecnologias, né? A televisão, enfim, tantas outras coisas que já faziam parte, que já estavam presentes, né, na vida da família, mas agora. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para nós. Como é que está esse processo de atualização, né, da família na aquisição desse e manuseio desses meios, né, de comunicação nova, enfim. Pronto. A família, como você mesmo falou, ela passa por um processo histórico, né? Então, tudo isso vai se dando ao longo do processo que a família vai passando na história. E no final do século XVIII, teve uma mudança muito grande na família. A família antes, ela era todo mundo junto, não tinha separação, né? E então, no final do século XVIII, a família começa ela ficar mais nuclear, ela começa a ficar mais isolada, né? Já não tem mais aquela participação do outro, né? Tanto. Então, se começa a se constituir família como nós conhecemos hoje, né? É, daí, com o avanço da sociedade, com o avanço da tecnologia, a família também ela vai se inserindo dentro desse contexto, né? Ela vai também adquirindo, vai se colocando à disposição, enfim, para poder reproduzir e adquirir essas novas tecnologias. E o uso dessas tecnologias, ela vem justamente com a necessidade a mulher começa a trabalhar, né? O homem também. Então, tem toda uma distribuição aí na família que vai se reorganizando. E, e tem uma pergunta aqui que me distraiu. Tá, e daí a família, ela vai dentro desse meio, ela vai adquirindo essas novas técnicas para ajudar, para auxiliar. Na verdade, tudo isso surge como uma ajuda no auxílio, por exemplo, da educação, né? Para ajudar na educação dos filhos, enfim, para ajudar a gente vai falar do telefone, por exemplo, né? A gente está falando de tecnologias atuais, mas, por exemplo, o telefone, quando surgiu o telefone, tudo isso era uma novidade, né? Então a família ela foi se adaptando a isso, ela foi adquirindo isso e é importante, todo esse processo é muito importante para nós, para a sociedade. Por quê? Porque nós vemos o quanto nós avançamos como humanidade e quanto essa técnica ela nos aproximou, né? Ela encurtou distâncias. Então, esse manuseio vai se dando com a atualização da própria sociedade, né? Com as revoluções, com a revolução tecnológica que acontece. Então, tudo isso, a família vai se inserindo e vai adquirindo também essas novas técnicas. Só que nessas mudanças, a gente sabe que nem toda mudança é fácil, né? E que muitas vezes tem mudanças que são impostas. Né? Tem coisas que são impostas. Por exemplo, se nós olharmos uns 20 anos atrás, por exemplo, todo mundo era muito mais individualizado na sua casa, enfim. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e com a permissividade, porque eu acho que uma coisa é você avançar, outra coisa é você permitir. Nós, por exemplo, permitimos que outras pessoas acessem o nosso lar, a nossa casa. O nosso lar, ele é sagrado, né? É um ambiente sagrado. Então, o que acontece hoje em dia, atualmente, na sociedade contemporânea, nós permitimos o acesso de várias pessoas nos nossos ambientes, né? E é aí que está o perigo, né? Do avanço dessa tecnologia. Eu tenho que avançar, é importante avançar, é fundamental avançar para que eu não fique à margem, né? Mas eu tenho que saber como também avançar e até quanto eu devo permitir que isso, né, esteja presente na minha casa. Por exemplo, é importante para os pais ter controle, ou saber, ou conversar mais sobre o uso de determinadas redes sociais, né, de determinados programas de TV, que as crianças estão ali o tempo todo à deriva, né? Nós deixamos ali, acontece isso, ó, delegação, nós delegamos alguém à televisão para educar os nossos filhos. Vou usar isso porque eu acho que é o mais comum, né? Para não falar outras coisas. Então acaba acontecendo todo um processo que é bom,
que é bonito porque nós avançamos como humanidade, né? Que nós adquirimos conhecimento, mas que talvez não seja tão saudável como nós pensamos que fosse, né? Eu acho que o perigo está aí, né? Essa dosagem, assim, o meio termo, saber como usar, né? Ver aquilo que é excesso. Por exemplo, estava falando antes contigo, né? A diferença entre o remédio e veneno é a dosagem, né? Então a gente tem que saber dosar para não dar demais e nem dar de menos, né? Dar na medida certa. Eu acho que é fundamental a gente deixar claro isso, né? Que não se trata nem de demonizar nem de santificar, né? As coisas, elas não têm função assim, própria, né? É o que nós fazemos com o uso, né? É o que nós fazemos, como fazemos, é que tem seus impactos. E isso acho que a gente queria conversar um pouquinho agora, né? A você que está Exatamente. chegando agora, nós estamos aqui conversando, batendo um papo sobre famílias e novas tecnologias a partir da motivação do Dia Internacional da Família, que é uma provocação da ONU também refletir esse tema, tendo presente que a pandemia nos colocou ainda mais diante da necessidade, enfim, da utilização para o trabalho, para a educação, enfim, né, para a própria sobrevivência, quantas pessoas aí tendo que, por exemplo, pedir alimentação, né, usando a tecnologia, usando o celular, enfim. Mas a nossa preocupação é também como que o não limite, né, o não conhecimento, ou não saber usar a dosagem certa, para trazer a palavra da Renata, pode nos trazer dificuldades, pode nos trazer problemas, pode nos trazer, inclusive, doenças, né? Então, gostaria de firmar isso. O problema não é a tecnologia, e ela faz parte, está presente na nossa casa, faz parte da vida dos filhos, né? Desde cedo, hoje, mas e tem benefícios, a Renata já trouxe, em curtas distâncias, né? Aproxima pessoas, enfim, promove outros tipos de relacionamentos, é importante dizer, né? Hoje tem tantas comunidades, enfim, se cria redes. Nosso próprio fato de estar aqui interagindo com pessoas que estão distantes, isso tudo é muito positivo, é muito interessante. Entretanto, quando não cuidado, quando não organizado, quando não dentro de uma determinada ordem, traz transtornos, né? E às vezes começa tudo isso muito cedo, na infância, né? Então, a preocupação é como que a gente também faz bom uso, como que a gente usa, como a Renata dizia, isso ao nosso favor, como que aquilo que a gente consegue avançar e desenvolver, por exemplo, se nós formos pensar no âmbito da saúde, né? Quantos benefícios, claro que, como a Renata também lembrou antes, nós estamos partindo aqui do entendimento de quem tem, né? Porque tem muita gente que não tem, não tem acesso. Isso daria uma outra live, mas estamos partindo do pressuposto de quem tem. E aí, Renata, uma coisa que você sabe, que nós temos acolhido aqui nas demandas da Domus, é isso, né? O uso, às vezes, por demais, né? Sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de orientação da família, acaba por trazer dificuldades, vamos chamar assim, ou até mesmo doença, né? Então, como é que a gente faz que o desenvolvimento, como é que a gente faz que o uso das tecnologias possam estar a favor do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? E não só nos tragam dificuldades, né? Nós vamos pensar, por exemplo, na questão do isolamento, enfim, da ansiedade, tantas outras doenças que são potencializadas pelo uso excessivo. Mas também, como que a gente pode usar isso ao nosso favor? Pronto. Eu vou contar rapidinho um breve caso. Eu trabalhava em um determinado lugar, uns anos atrás, e uma mãe me pediu, olha, mamãe, uma criança olha, eu não posso mais com essa criança. E daí eu falei, quantos anos a criança tem? 2 anos. E daí eu fiquei assim, passada, eu disse, 2 anos.
A mãe não pode mais com a criança. Daí, qual é o problema dela? Não sai do celular. E daí eu perguntei, ela já comprou o celular? Ela tem dinheiro para comprar o celular? Né? Eu fui questionando a mãe, assim, quem é que dá o celular para ela? Né? Assim, porque assim, ó, como é que uma mãe, falando mãe, mas para dizer qualquer pessoa que represente esse papel, né? Não é a mãe especificamente, a palavra mãe, mas a pessoa que representa ali a autoridade para criança, para uma criança de 2 anos, né? Que não conseguia dominar mais uma criança de 2 anos, porque, enfim, a criança estava viciada no uso do aparelho, do eletrônico, né? Então, assim, as doenças que causam, são inúmeras doenças, né? E se nós formos observar, é só a gente observar um pouquinho. Os países que produzem mais tecnologia, eles proíbem o uso da tecnologia para crianças e adolescentes, né? A gente tem os países, China, né? Lá é proibido criança usar, criança ter telefone, enfim, né? Mas eu acredito que nós não precisamos chegar nesse nível de proibição, né? Porque eu acredito numa outra coisa, eu acredito na educação. Eu acho que tudo passa pela educação e pelo diálogo. Então, se a família, ela produz um ambiente onde a palavra circule livremente, onde as crianças, os adolescentes possam falar daquilo que lhe incomoda, das suas dores, das suas angústias, vai ficar muito mais fácil trabalhar com uma família assim, né? Vai ficar muito mais fácil um professor numa escola educar ou ensinar um adolescente assim, né? Vai ficar muito mais fácil os professores acessar uma criança que tem em casa momentos de diálogo, né? Então, eu acredito, Tati, e eu vejo que passa pelo campo da educação, educar para usar. Eu acho que tem que educar na liberdade, né? Eu sou totalmente contra, né, de que seja proibido, né? Ai, não vai usar, é proibido. Não, eu acho importante limitar, é diferente. Eu acho que limitar é diferente de proibir. Você pode usar 20 minutos por dia. Escolha qual é o seu melhor horário que você usa, você vai ter 20 minutos e vai usar. Ou você pode usar só no final de semana, ou só nas férias, né? Cabe aos responsáveis, aos pais, né? Eu acho que pai não tem que negociar com o filho, não tem que negociar com adolescente, com criança. Eu acho que cabe aos pais que são adultos conversarem sobre o assunto, depois chamar os filhos para dialogar e explicar, olha, isso causa isso, isso, isso em você. Você vai querer, né? Se você usar o telefone à noite, vai te causar insônia. Você vai querer isso, né? Pesquisas já foram feitas com adolescentes que usavam o telefone antes de dormir, né, que usavam muito, enfim, viciados. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre a desintoxicação dos eletrônicos, dar uma outra live. Então, assim, a pesquisa foram feitas e em 3 meses, depois da organização, né, não usando à noite, por exemplo, dormindo melhor, os adolescentes cresceram, né? Isso é um dado que nós já temos, que é comprovado, né? Na infância, na adolescência, você usar muito o telefone à noite, isso vai prejudicar a tua saúde, né? Tu não vai se desenvolver direito. Então, é importante a educação, espaço para dialogar, né? Educar os filhos na liberdade e dizer que aquilo ali para você agora não faz bem, né? Ensinar a usar, né? Dizer dos perigos, né? Que nas redes tem perigos. Nós não conseguimos controlar o perigo. Nós não sabemos com quem nossos filhos conversam, né? Com quem os nossos adolescentes estão conversando. Existem redes, por exemplo, de pessoas que são suicidas, né? Que estão ali para incentivar, né, que você se mate. Então, nós temos que falar abertamente sobre isso com os nossos filhos, dos perigos que existem, né, e educá-los a usar, né? E eu acho que tem que ser acessível, né? Não tem que ser moralista, tem que falar livremente com os filhos, porque se numa casa a criança e o adolescente se sente à vontade para falar, né, ele vai ter menos acesso às redes sociais, ele vai ter menos acesso a esses jogos eletrônicos que são altamente prejudiciais, né, que causam ansiedade, que causam depressão, né, que vicia, né? Então, eu fico me perguntando que tipo de sociedade nós vamos ter daqui a 5 anos, por exemplo, né? Já que nós estamos vivendo já 2 anos uma pandemia, e isso vai se estender provavelmente por mais algum tempo,
como é que serão as nossas crianças daqui a 10 anos, né? Umas crianças que nasceram, que não têm contato com ninguém, que só têm contato pelas redes sociais, né? Que tipo de pessoas vão ser? Será que essas crianças e esses adolescentes serão pessoas sensibilizadas com a dor do outro? Ou será que eles são aquele tipo de pessoas que só ajudam através das redes sociais, né? Mas que quando passa o outro ali na tua frente, não é capaz de estender a mão, né? Então, assim, eu acho que tem que sensibilizar, tem que conversar com essas crianças, com esses adolescentes, e explicar para eles dos perigos, né? E eu acho que tem que dar livros e presentes, sabe? Eu acho que tem que chamar para conversa, para brincar de cartas. Nós estamos na pandemia, é difícil sair, mas tem locais, tem parques que são abertos, né? Que tu passa, que não tem ninguém, que dá para levar ali meia horinha para a criança brincar com a terra, ter contato com a natureza. Isso faz bem, né? E depois que ele estiver educado, ele vai saber como usar, né? Ele vai saber como usar. Ele não vai se deixar enganar, né? Se deixar envolver tanto nas redes sociais ou no uso dos eletrônicos, né? Nós sabemos que isso é uma fuga do ambiente. A pessoa que está muito nas redes sociais, a pessoa que está nos jogos eletrônicos, ela está fugindo da sua realidade. Então tem que se perguntar para uma criança e para um adolescente que tipo de que você está fugindo, né? Você está fugindo aqui de casa? O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso. O que nós podemos melhorar, então, para que você permaneça mais aqui conosco? Eu acho que nós temos que dar o nosso tempo ao outro. Tempo hoje vale ouro, né? Mas eu acho que nós temos que dar o nosso tempo ao outro, né? Nós temos que dar um tempinho para o outro, dê meia hora para o seu filho, né? É importante, isso é importante para ele. E é importante para você também. Renata, você trouxe algo assim que eu acho que é muito, muito importante, né? A questão do ambiente, né? De um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança e do adolescente, enfim, dos filhos, da própria família, né? E o ambiente saudável, ele também não é algo dado. Às vezes a gente fica pensando que as coisas elas se constroem sozinhas, ou enfim, são naturais. Não! Você mesmo disse aí algumas coisas que são possíveis, são simples e possíveis de fazer, mas que contribuem muito para que se tenha um ambiente saudável, né? Então, criar momentos para estar com a família, criar momento para estar com os outros, né? E é muito importante, ajuda nas relações, né? Ajuda no desenvolvimento, porque é a partir da relação, do confronto com o outro, que a gente se desenvolve, que a gente cresce, que a gente aprende. Então, eu acho que você tocou assim, num ponto muito, muito importante, que a gente precisa insistir muito, que é o ambiente familiar, um ambiente saudável, um ambiente onde tenha espaço para o desenvolvimento integral, onde o diálogo seja a porta de entrada, né? Que se possa conversar sobre tudo, sem tabus, né? Que os filhos possam participar da conversa, do diálogo aberto, sincero, né? Transparente. E aí eu volto a dizer, nós trazíamos 3 verbos no início: conhecer, proteger e educar, assim como uma linha para o uso das tecnologias, mas eu acho que isso é para tudo, né? Como que nós vamos, por exemplo, educar se nós não conhecemos? Então, os adultos, né, os pais, os adultos, precisam ter conhecimento da tecnologia que o seu filho acessa. Precisa saber o que ele acessa, como é que funciona, para que serve. Porque quando ele conhece, ele consegue explicar na hora da conversa, ele consegue justificar, ele consegue dizer os benefícios e os malefícios. Então, é preciso conhecer, é preciso saber do que se está falando. É preciso. E o filho vai entender que é importante, por quê? Porque o pai conhece, né? O pai e a mãe conhecem, o adulto conhece, sabe do que está falando. Isso, às vezes, os adolescentes não sabem do que está falando. Não, sei sim. Serve para isso, eu acesso isso, eu confronto com isso. Então, conhecer é muito importante. Proteger, né? Proteger. E aí você também trazia elementos simples, mas fundamentais, né? Já que eu não consigo controlar tudo, e eu também não gosto muito mesmo dessa palavra do controle, mas eu consigo limitar, eu consigo dar bordas para isso. E aí, a proteção. Por quê? Porque, como você dizia, né?
Até onde eu permito o avanço, né, na minha privacidade, na privacidade da família, no ambiente, até onde eu permito que se visite, por exemplo, coisas que não são adequadas à idade, né? Você trazia, né, a situação lá de 2 anos, enfim, de uma criança, nem precisaria, né, nem teria necessidade de ter esse acesso, né, ao celular, enfim. Mas, Então, desculpa, tá, te atrapalhar, mas isso vem daí, é isso que eu estava falando antes, né? Vem como um substituto materno e paterno, né? Ai, fulaninho fica quietinho porque ele tá com o celular. Eu estou substituindo o meu tempo pelo eletrônico. Eu estou substituindo o tempo que eu teria, que eu tenho que tirar para brincar com o meu filho, para ensinar ele a brincar até que ele seja capaz de brincar sozinho pelo um eletrônico que não vai dar nenhum benefício a ele, né? Então aí é que tá. Por que essa criança já acessava o eletrônico? Porque esse eletrônico para essa criança é um substituto do pai e da mãe, né? Quantas vezes nós substituímos a nossa presença, né, por presentes que não valem a pena, né? Que depois custam a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, a saúde daqueles a quem mais nós queremos proteger, nós acabamos prejudicando. Então, verdade. qualificar esse tempo, né? Tudo bem, eu não tenho 3 horas para ficar brincando com meu filho, mas fique meia hora e fique bem com ele, né? Ensine a ele que ele também pode brincar sozinho, que ele pode construir casinha, que ele pode montar qualquer jogo, né? Que ele também é capaz de fazer isso. Verdade, Renata. Verdade mesmo. E a gente percebe que quando começa esse processo, né? Dentro desse ambiente, assim, que tem mais qualidade, né? E tem dentro desse tempo, que às vezes, como você disse, é limitado, mas que é um tempo cheio de qualidade, porque a pessoa está ali presente, totalmente presente. E aí nós vamos educando, né? Nós vamos educando para usar com responsabilidade, porque a gente sabe daí o que faz bem e o que não faz, né? E, e muitas vezes a gente compreende, né? Compreende bem, muitas vezes não sempre, a dificuldade dos adultos, enfim, das famílias. Hoje, sobreviver não é uma tarefa fácil, né? Então, tu precisa estar correndo, muitas vezes, no trabalho, enfim, uma demanda muito, às vezes, até assustadora. Mas qualificar o tempo que tem com os filhos, né? E promover essas coisas simples ajuda por demais, né? Ajuda por demais. Então, é isso que nós estamos conversando aqui, né? Sobre a utilização das novas tecnologias, das tecnologias no geral, né? Dizendo que elas são importantes, que elas nos aproximam, que elas nos ajudam hoje. Por exemplo, com a pandemia, tem nos possibilitado estudar, que tem nos possibilitado muitas vezes trabalhar, mas também que precisa ter uma atenção especial e que a criança e o adolescente, para o seu desenvolvimento, precisam de outras coisas, né? E que nós precisamos ter um ambiente em casa, na família, nos adultos, que ajude a construir esse desenvolvimento, né? Eu gosto sempre de dizer que adulto é o responsável, né? É a referência. E as crianças e adolescentes querem. Outro dia, uma mãe me disse assim: ai, Tatiana, eu agora fico mais tranquila, porque eu estava tão preocupada que eu estava sendo dura demais com o meu filho. E, na verdade, ela não estava sendo dura, ela estava apenas ajudando ele a organizar a rotina, né? A rotina que é tão importante para o desenvolvimento. A rotina de dormir, de acordar, de que hora ele pode acessar o celular, a internet, de que quanto tempo ele pode ficar na Netflix, enfim, todas essas coisas que são fundamentais. Bom, acho que conversamos já várias coisas, né? Mas ainda talvez uma pergunta que a gente poderia se fazer, Renata, que poderia nos ajudar, é assim, diante disso tudo, muita coisa mudou, né? E já temos conversado sobre isso, né? As relações mudaram, enfim, o jeito como a gente organiza a vida mudou, né?
como que a tecnologia contribuiu também para essas mudanças, né? Nesse mundo, enfim, que nós estamos vivendo? Pronto, em várias coisas, né? Tipo, com a pandemia veio o avanço, veio o boom da tecnologia, né? Nós estamos vivendo isso agora. Né? Nós vamos poder falar bem melhor disso daqui a um tempo, né? Mas hoje nós podemos ver que a acessibilidade, né? O fato de poder trabalhar em casa, nós estamos tendo a educação, ensino remoto, né? É outro assunto também, mas que está contribuindo, né? É aquilo que nós temos no momento. Várias esferas avançaram com a tecnologia. Né? Muito mais acessibilidade, enfim, as distâncias diminuíram. Nós podemos também, se vai falar da questão da saúde, né? Antes você tocou no assunto da saúde, para falar da saúde, tem cirurgias que são feitas só com aparelhos tecnológicos, né? Então isso é um avanço muito grande, isso é muito bom para a humanidade. Né? Acho que nós não podemos desconsiderar aquilo de bom que traz a tecnologia, que nos proporciona. Hoje em dia tem gente que tem casas, né, que são monitoradas, que são acessadas só por controles. Né? Eu estou aqui, desligo o ar lá, tá horário, né? Então pelo celular, pelos aplicativos, né? Então isso para quem tem acesso, isso é muito bom, né? Sem falar daquelas pessoas que estão à margem, que não conhecem isso também. Verdade. Então, olha só, o nosso tempo está chegando no final, passa rápido, né? Conversa Já? boa, passa rápido. Né? Já está chegando, né? Mas eu queria reforçar, assim, a importância nesse Dia Internacional da Família, de que a gente possa realmente conhecer, proteger e trabalhar muito pela educação, né, dos nossos filhos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Tendo muito presente isso que a Renata trouxe tão bem, né? De que a tecnologia é discutível, o seu valor, a sua importância, mas que nós precisamos fazer bom uso. E as crianças e os adolescentes precisam dos adultos para que ajudem, né, a eles a fazerem bom uso. Né? Esse ajudar passa pela educação, né? Passa pelo mostrar os perigos, passa por mostrar as possibilidades, né? Passa por limitar tempo, passa, acima de tudo, eu queria considerar, Renata, fiquei muito assim, pensando muito nisso que você trouxe, na importância da construção desse ambiente de qualidade, nesse ambiente que não estamos falando de um ambiente sem conflito. A família é um espaço de conflito, sempre de tensão, porque é um espaço de relação, e relação tem conflito, né? Tem tensões, somos diferentes, mas num ambiente que tem condição de diálogo, que tem condição de boas conversas, né? E isso faz toda a diferença. Então, trabalhar muito para construir esse ambiente, eu acho que vai fazer toda a diferença, né? E eu queria dizer assim, ó, que muitas vezes nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Aliás, nunca é uma tarefa fácil. Muitas famílias conseguem se organizar melhor sozinhas, enfim. Muitas famílias não conseguem. E não é feio pedir ajuda. Ao contrário, é muito necessário, é muito importante pedir ajuda, né? Às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, os adultos da família, enfim, tá tão difícil e às vezes a gente acaba tomando decisões precipitadas porque não pedimos ajuda, porque ficamos recolhidos, ficamos pensando o que os outros poderiam pensar, enfim. Não tem família perfeita, não tem família melhor do que a outra, tem família. Cada uma com os seus limites, com as suas possibilidades, com as suas riquezas, com a sua diversidade, mas que precisa
construir esse ambiente, né, favorável para o desenvolvimento, para a realização pessoal de cada membro, né? Enfim, e dito isso, eu queria dizer que o nosso objetivo da Domus é ser uma ferramenta de contribuição para as famílias nesse sentido, né? Tanto os profissionais da psicologia, Renata aqui falando em nome dos psicólogos, né, o pessoal do serviço social, enfim, da educação, que são os profissionais que nós temos na equipe, estão aqui com esse objetivo, de ajudar a trabalhar para construir esse ambiente, né, que consegue resolver situações difíceis, que consegue potencializar resiliência diante das dificuldades, que consegue conversar, fazer uma mesa redonda, que senta para brincar com seus filhos, enfim, que é o ambiente do desenvolvimento. Então, Renata, eu te agradeço demais por esse bate-papo, né, que a gente teve hoje, vai ficar aí disponível nas redes, nas nossas redes, lá no YouTube. Convido que as pessoas que estão aqui possam se inscrever no nosso canal, definir lá o lembrete, curtir a nossa página. Se você gostou dessa conversa, manda lá para uma pessoa, às vezes é um bem enorme que você faz, né? Talvez tenha adultos precisando escutar isso, então faça isso, mande. Né, como presente do Dia Internacional da Família, mande lá essa conversa. Enfim, pode fazer suas considerações finais, Renata, enfim, fica bem à vontade aí para a gente ir concluindo dentro do nosso tema. Pronto, eu só queria dizer para o pessoal que estão assistindo, que vão nos assistir depois, que vão acessar essa live, que é muito importante pedir a ajuda do outro, né? Do outro, não de qualquer outro, tem que ser um outro que entenda, né? Tu não vai pedir, tu não vai se consultar com uma pessoa que não entende da doença que tu tá sentindo, né? Tu vai no profissional correto. Então, é importante buscar a ajuda certa. Às vezes os amigos são bons para escutar, mas às vezes eles não têm o remédio que a gente precisa, né? Gente, o Google é muito bom, mas ele também não é médico, tá? Então, assim, a gente acaba pecando por medo de falar com uma pessoa, acaba pesquisando no Google, acaba acessando os amigos, enfim. Quando a gente demora a procurar ajuda, o problema vai ficando cada vez mais sério, né? Então, é importante trabalhar na prevenção, quando a gente percebe alguma coisa, meu filho não está dormindo bem, né? De repente algo não esteja bom com ele, né? Talvez ele esteja precisando de uma atenção especial, ou você mesmo, você adulto, tô percebendo que eu estou... quando eu fico longe do telefone, eu fico um pouquinho ansioso. Já é um sinal de alerta, né? Você já tem que se cuidar, se perceber os sinais, se você fica ansioso, se você não consegue dormir direito, se você não está dando atenção para sua família, para os seus filhos, né? Tem algo de errado aí, né? Que você precisa pesquisar, procurar, buscar uma ajuda para dar uma melhorada. Aquilo que eu falei é muito importante, eu acho que o uso das tecnologias é ótimo, né? Tem ajudado bastante os professores, embora com toda a limitação que nós sabemos que existe ainda, né? Que os nossos professores, infelizmente, têm, mas aquilo que eles têm, eles estão fazendo o possível para proporcionar uma educação de qualidade para os nossos filhos, para as nossas crianças e adolescentes, né? Então, assim, para aqueles que sabem usar e utilizar, tem feito muito bem, né? Nós temos que cuidar agora daqueles que não estão conseguindo, né? Que estão, infelizmente, a pandemia nos colocou diante da tela há muito tempo. E isso causa muitas doenças. Então, vamos cuidar, vamos ver, vamos levantar um pouquinho, correr, né? Fazer uma atividade e voltar. Né? Vamos valorizar o nosso tempo com o outro que está conosco, gente. Vamos fortalecer os nossos laços afetivos. Família, em toda família existe conflito, né? Toda família se faz no conflito, mas isso é importante porque o conflito ele fortalece as pessoas. Ele só aumenta o laço das pessoas, ele só aumenta o amor de uns pelos outros. Né? Então é importante não ter medo do conflito, é importante estar em família, conviver em família. Conversar com quem você tem ao seu lado. Essas pessoas que vão te sustentar quando não estiver muito bem. Então, é importante estar com elas, né? Então, acho que é isso. Qualquer coisa podem nos acessar. Eu estou aqui, né, para ajudar, para contribuir naquilo que eu posso,
Muito bem, Renata. Te agradeço demais, foi ótimo sua companhia, nossa conversa. Espero que possa ter também ajudado e ajudar quem ainda for assistir, né? Acredito que sim. E reforçar essa ideia de que é muito importante e necessário, às vezes, pedir ajuda, né? E que não tem problema nenhum nisso. Aliás, é uma grande chance de potencializar melhoras, né? De começar, às vezes, novas oportunidades. Então, a Domus tem esse objetivo, a Renata se colocou à disposição aí, enfim, toda a equipe está à disposição para trabalhar nesse sentido, né? E reforçando, né? Trabalhar no sentido de criar ambientes cheios de possibilidades de desenvolvimento, né? E esse ambiente é um ambiente saudável, é um ambiente que passa pelo diálogo, que passa pelo fortalecimento dos afetos, como a Renata trouxe aí. Eu agradeço também demais a todos que estiveram aqui conosco, as pessoas que ainda vão assistir, façam bom uso, né, dessa boa conversa, desse bom bate-papo, e insisto, siga, nos acompanhe aí nas redes sociais e também se quiser marcar e vir tomar um café conosco, enfim, agendar uma boa conversa presencial, dentro dos cuidados e das possibilidades que o tempo nos possibilita, tempo de pandemia, a gente agenda assim. Tem aí os nossos telefones nas redes sociais, é só acessar enfim, agendar. Tá ok? Pessoal do Instagram, obrigado pela companhia. E vamos lá, nos vemos, né? Vamos celebrar esse dia, e todo dia é um bom dia para celebrar a família, porque é o nosso porto seguro, é a nossa base, é o que realmente nos dá possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. Tá bom? Um abraço, bom final de semana a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.